Eu não sei quanto a vocês, mas assim, toda vez que tem um culto de mulheres, eu tenho grandes expectativas no meu coração. Eu sinto que é um momento especial, um momento diferente. E eu vou explicar como que é esse sentimento. Eu tenho 2 filhos. Eu não estou enxergando direito aqui, gente, porque meu óculos está meio... ali, aquela ali. A Sofia, de 9 anos. Então, acho que tem gente que não me conhece, eu vou apresentar. E o Miguel, de 5 anos. E a gente sai bastante em família, mas tem alguns momentos que a gente sai só com o Miguel ou só com a Sofia. E a gente fala que é um momento filho único, né? Então, a gente sai, às vezes, para tomar um lanche, tomar um sorvete, fazer alguma coisa só com um filho. E é muito, assim, interessante, porque toda vez que a gente faz isso, a gente percebe uma alegria, sabe, assim, diferente no coração deles. Eles ficam se sentindo, assim, tão preciosos, tão queridos, assim. E é muito legal. E eu sinto que o culto de mulheres é como se fosse isso, momento filhas únicas. A gente sabe que nosso Pai é onipresente, Ele está com a gente em todos os dias, todos os lugares, está com o nosso marido, com a nossa família lá em casa. Mas o sentimento que eu tenho é que é como se Ele, como a pastora Etel falou, fizesse um convite especial, o convite de filhas únicas, sabe? Onde, como foi falado aqui, Ele marcou um encontro conosco nessa noite. E nós nos arrumamos, nós nos preparamos. E, assim, eu queria que você usasse a sua imaginação. Você se visse, assim, entrando num lugar para jantar com Jesus hoje. Sabe, você entrando naquele lugar, talvez meia luz, assim, e tendo uma mesa para você e para ele. E vocês vão sentar um na frente do outro. Esse é o sentimento que eu tenho no meu coração. Que nós vamos sentar na mesa com o Senhor. E, queridas, nós vamos olhar nos olhos dele e vamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Então, eu queria estender esse sentimento para vocês, sabe? Para que vocês se sentissem tão preciosas. Porque o Senhor conhece todas nós, mas Ele nos vê também como filhas únicas, de maneira particular. Ele conhece as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas lutas. E Ele vai falar de maneira particular com cada uma aqui. Amém? Tem um versículo que eu gosto muito, você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Está em Jeremias 1:10. Esse versículo está falando aqui do chamado de Jeremias. O Senhor está falando para Jeremias sobre o chamado profético dele. E ele fala assim, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Esse versículo fala ao meu coração nesse momento, porque eu creio que nós temos vivido um tempo que o Senhor tem nos chamado a destruir, a arrancar algumas mentiras, sabe? Algumas coisas que foram colocadas na nossa mente, no nosso coração, e que não condizem com a palavra dEle, não condizem com a vontade dEle. Inclusive, acabou agora uma série que a pastora Etel fez com as meninas, sobre as mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as libertam. Algo tremendo, queridas. Então, você pode acessar lá as nossas redes sociais. Está rolando? Ah, tá. Achei que era a última. Não, né? Então, quem não assistiu, pode assistir, porque isso é tremendo. Ao mesmo tempo que o Senhor quer destruir, queridas, sabe? Quer arrancar dos nossos corações, Ele quer plantar algo. Ele quer construir algo em cima da palavra dEle. Sabe, nós somos chamados para ser sal dessa terra, para preservá-la até a vinda de Cristo. E nós precisamos estar, assim, firmadas na palavra dEle. Sermos mulheres cheias do Espírito Santo, sabe, para impactar as pessoas ao nosso redor, para cumprir, como foi falado aqui, um propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, dito isso, eu quero falar hoje sobre como nós somos fortes. Como ser uma mulher forte. Porque é verdade que a gente vive num tempo tão difícil, né? Nós vivemos em guerra, nós vivemos num tempo, queridas, de muita luta, de muita dificuldade. Eu não sei vocês, mas as pessoas, não sei todas, a realidade de todas, mas, né, a minha, de muitas pessoas que eu conheço, eu tenho visto um tempo difícil, um tempo onde nós, mulheres,
temos que ser fortes, né? E talvez se olharmos na nossa sociedade hoje, uma mulher forte é uma mulher independente, uma mulher que se posiciona, uma mulher autossuficiente. E, na verdade, queridas, o que eu quero falar nessa noite que o Senhor colocou no meu coração é que há uma verdade sobre como nós devemos ser fortes em Cristo. Sabe, à luz da palavra, como nós devemos ser fortes. Há um caminho, há uma maneira de agir. E eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas 1, 26. Aqui nós vamos ver duas mulheres. Nós vamos falar sobre Marta e Maria. Não, Marta e Maria não. Mudei, gente, da agora. Não mudei, não. Nós vamos falar sobre Maria e Isabel. E aqui no versículo 26, nós vamos começar a ler. Queridas, essas mulheres aparentemente simples, elas vão nos ensinar nessa noite. Vão trazer para nós chaves preciosas, para como nós nos tornarmos fortes. O versículo 26 diz assim: No 7º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. 34. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril e já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essas duas mulheres, talvez se vista hoje na nossa sociedade, mulheres totalmente improváveis, mulheres que, se olhássemos, poderíamos dizer que talvez fossem fracas, talvez desempoderadas. Elas viviam uma situação um pouco diferente, um pouco desafiadora. Maria era uma adolescente, devia ter por volta de 12 a 15 anos, grávida. Isabel, grávida depois dos 40. Uma gravidez fora de época. Imagina, queridas, quão grande foi o desafio para essas duas mulheres receber essas duas palavras. E mais do que isso, essas duas missões tão difíceis, tão desafiadoras, naturalmente falando. E a primeira característica que eu queria falar nessa noite, que a gente pode ver nesse texto, é que uma mulher forte é uma mulher dependente de Deus. Essas mulheres Deus tinha um plano maravilhoso para a vida delas, tinha um propósito. Imagina Maria carregar o Filho do Altíssimo, o Salvador do mundo. Que propósito grande demais para uma menina tão jovem, para uma mulher tão, inexperiente. E eu creio que o Senhor tem uma obra tão grandiosa nas nossas vidas, tão tremenda, mas algo que nós precisamos entender é que, se nós quisermos viver aquilo que o Senhor tem para nós, a grandiosidade da obra do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos ser dependentes
totalmente dependentes dele. E é interessante que o anjo faz uma saudação para Maria. Ele fala assim: alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Embora talvez ela não entendesse a extensão daquilo que o anjo estava falando, o que o anjo estava querendo dizer aqui, quando ele falava agraciada, é que a graça do Senhor estava sobre Maria. É que não vinha dela. A graça do Senhor a capacitava. A graça do Senhor estava revestindo ela. Porque ia chegar um dia, queridas, que Maria ia ver o filho dela entrando num jumentinho e as pessoas colocando um tapete para ele passar. E as pessoas iam gritar assim: Hosana, Hosana ao que vem, Hosana nas alturas. Estariam ali, sabe, engrandecendo a Jesus. E ela poderia olhar e falar assim: esse é meu filho, eu fiz um bom trabalho. Ai, como ele é lindo. Quem nunca? É meu filho. Ela poderia, naquele momento e em muitos outros, se orgulhar de ver a autoridade, a sabedoria que Jesus tinha ao falar. Ela poderia se encher de orgulho nesses momentos. E isso que o anjo fala para ela, agraciada, é algo que fez diferença na vida de Maria. Porque graça significa favor imerecido. Então, o Senhor estava enchendo Maria de graça sobre aquele propósito que Ele tinha colocado na vida dela. Era algo, como eu falei, muito maior do que ela. E ela precisaria de uma capacitação. Ela precisaria ser agraciada para viver aquilo. Tem um versículo em 2 Coríntios que fala assim, 2 Coríntios 11:30. Paulo fala assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. Como eu falei, não é todo mundo que me conhece. E o meu filho mais novo, Miguel, de 5 anos, quando eu estava grávida, ele foi diagnosticado com uma alteração neurológica chamada agenesia de corpo caloso, uma má formação neurológica. E isso acarreta algumas dificuldades no desenvolvimento dele. E parabéns também. Queridas, a caminhada com o Miguel tem sido assim um desafio para mim, né, para minha família, e ao mesmo tempo ela tem sido assim maravilhosa, porque tem dias que são tão difíceis, tem situações que eu olho assim, eu falo: Senhor, eu não sei como agir. Eu não sei, eu nunca vivi isso. Eu não sei como fazer algo. Eu não sei como ajudá-lo em tal coisa. Eu me sinto, às vezes, tão impotente, sabe? Tão limitada. E é tão maravilhoso, queridas, porque quando eu me sinto assim, eu vejo o Senhor derramando a graça dEle. Eu vejo o Senhor capacitando o Miguel em fazer alguma habilidade que ele não conseguia. Eu vejo o Miguel rompendo um limite que ele tinha. E eu vejo coisas acontecendo e eu falo: Senhor, obrigada, porque a vida do Miguel revela a sua graça sobre mim. Sabe? E eu vejo que não vem de mim. E eu olho aquilo e falo: isso não tem como vir de mim. Isso é muito maior que as minhas capacidades. Sabe? E eu falo dele, mas da Sofia igualmente, que muitas vezes o desafio, às vezes é mais difícil, né? Mas, Senhor, queridas, é o Senhor, é a graça do Senhor. Eu não sei o quão difícil, né, tem sido as suas lutas, quão desafiadoras, e o quão você se olha assim, pequena diante das situações. Mas o que eu quero dizer para você é que você é agraciada. Amém? A graça do Senhor sobre a sua vida te capacita. Amém? Não vem de você. Isso é maravilhoso, né? E o anjo fala assim, além dele falar agraciada, ele fala: o Senhor é contigo. Queridas, essa frase tem sido rema na minha vida. Sabe, eu queria que o Espírito Santo estendesse isso até a sua vida. Porque quando as coisas são difíceis e eu penso: a graça do Senhor me capacita e Ele é comigo. Queridas, quando isso foi revelado realmente no meu coração, saiu um peso tão grande das minhas costas. Porque muitas vezes
era muito pesado carregar tudo aquilo, sabe? De desafios tão grandes. E eu vou fazer um parênteses aqui. Eu falei de graça. Eu fico imaginando, queridas, a palavra fala que Maria e José, eles iam para a festa de Páscoa, né, em Jerusalém, e um dia eles perderam Jesus. Por 3 dias. O suficiente para a gente surtar. Vocês imaginam, gente, o que essa mulher passou, o desespero dela de perder o Filho do Altíssimo. Se não fosse a graça de Deus sobre a vida de Maria, o que seria dessa mulher? E às vezes eu vejo que assim, a gente se cobra tanto, né? E a gente às vezes não dá conta de fazer uma coisa ou outra, e vem uma frustração, e vem sabe, eu falhei. Queridas, o que Maria podia ter pensado aqui, quando ela perdeu Jesus? O desespero que essa mulher pode ter passado. Mas, como eu falei, estou fazendo um parênteses da graça. Foi a graça de Deus na vida dessa mulher. E a palavra fala que ela guardava tudo no coração dela. A palavra não fala aqui que ela perdeu Jesus e ela se desestruturou. Pode ter ficado muito preocupada, muito aflita, sabe? Mas há um limite, queridas, entre a gente se sentir mal, se fazer mal, porque muitas vezes não damos conta de uma coisa ou de outra, ou falhamos com uma coisa ou falhamos com outra. Sabe, mas o Senhor é conosco. O Senhor nos ajuda. Ele pega nas nossas mãos. E quando a gente não consegue, Ele nos ajuda. Sabe, eu queria que você visualizasse que nessa noite nós estamos sentadas na mesa com o Pai. Nós estamos na frente de Jesus. Sabe? E Jesus, Ele não está pedindo para a gente um relatório para nós. Ele não está perguntando para nós, e aí? Você deu conta? Você fez direitinho? Ele não está perguntando isso. Sabe, Jesus nessa noite, eu sinto Ele estendendo a mão para nós e falando assim, eu te ajudo. Amém? Dependa de mim, porque eu te ajudo. Queridas, quando eu estou com a casa bagunçada e meu marido fala, eu te ajudo, já é eu quase explodo de felicidade. Quanto mais o Senhor que nos diz nessa noite, nos diz todos os dias, eu te ajudo. A gente precisa confiar nisso, sabe? A dependência do Senhor é a primeira chave, sabe? É a primeira característica de uma mulher que é forte. Amém? A segunda característica na vida de Maria é que ela foi ousada. Se a gente voltar aqui em Lucas, deixa eu abrir aqui, que eu saí do lugar. Se a gente voltar aqui em Lucas, no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, vamos ler aqui. Certa vez, estando de serviço em seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel, dentre o povo de Israel, ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração de pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Zacarias faz uma pergunta.
Gente, Zacarias estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Estava no manto. Gente, uau! O povo orando lá fora, sabe? Ele lá oferecendo incenso, o anjo aparece para ele. O que ele tem? Medo. E essa palavra maravilhosa, essa promessa aqui que o anjo faz para ele, sobre o filho dele, ele não acredita, ele duvida. Nós vamos ver mais um pouquinho para frente. E o anjo chegou para Maria, queridos, lá na vida corriqueira dela, lá na casa dela. Não sei o que Maria estava fazendo, os afazeres dela. E o anjo chegou para ela e falou para ela que ela daria a luz ao Filho do Altíssimo. E ela também faz uma pergunta, no versículo 34 fala, né? Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Reparem que as perguntas são parecidas. Zacarias pergunta, mas como vai ser se minha mulher já tem idade? Maria pergunta, como que vai acontecer? Você não tem marido. E a resposta que o anjo dá para Zacarias é interessante. No versículo 19 ele fala assim, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. E Zacarias não pôde falar até João Batista nascer. E a resposta que o anjo deu para Maria foi a seguinte, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. O que aconteceu, gente? Se são duas perguntas tão próximas. Sabe qual que é a diferença? É que Maria, ela teve uma dúvida. Só que Zacarias, ele duvidou. Vocês conseguem entender a diferença? Deus não tem problema quando a gente tem dúvidas sobre como uma coisa vai acontecer, sobre como outra coisa vai acontecer. Mas Ele tem, sim, quando nós somos incrédulas, quando nós não acreditamos na palavra dEle. E Zacarias não acreditou. O anjo fala que ele não acreditou. E, assim, eu não sei, como eu falei, a história de cada uma, o que cada uma tem vivido, né? Mas assim como eu falei que eu tenho que ser forte para enfrentar os meus desafios com os meus filhos, desafio de estar aqui, eu sei e muitos outros. Eu sei que vocês também têm desafio. Talvez o seu desafio, você tem que ser forte para restaurar o seu casamento. Talvez Deus está te chamando para ser forte para restaurar o seu casamento. Talvez Deus está te chamando para ser forte, para guerrear pela vida dos seus filhos que estão distantes, que estão num caminho que você sabe que não é o correto. Talvez Deus está te chamando para ser forte, sabe? Para orar pelaquela cura, para crer naquela cura, para buscar aquela cura. Talvez o Senhor está te chamando para ser forte, para aceitar o chamado que Ele deu na sua vida, palavras que Ele já colocou na sua vida. Sabe, eu queria que você pensasse, para que o Senhor tem chamado você para ser forte nesses dias? A palavra dEle nos dá total embasamento para crermos que Ele é poderoso. Amém? Aqui nós podemos confiar, porque essa palavra é verdade. A palavra de Deus não mente. Eu lembro de um dia que eu estava no discipulado com a pastora Adriana e eu perguntei para ela assim, eu tive uma dúvida. Falei, pastora, você já viu alguma criança que nasceu com alguma deficiência neurológica ser curada totalmente? Ela falou assim, não, eu nunca vi, mas eu creio e eu quero ver. Queridos, aquilo me encheu de esperança. Sabe? Eu não sei quais são as dúvidas que você tem no seu coração. Será que... Não sei qual é a sua dúvida. Sabe? Mas eu tenho certeza que você pode colocar diante de Deus todas elas. Sabe? Que quando você se lança aos pés dele, Senhor, eu tenho essas dúvidas, mas eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor vai fazer. Queridas, o Senhor como fala aqui na palavra, Ele nos cobre com a sua sombra. Quando aquilo que você precisa não há naturalmente como fazer, o Senhor nos cobre com as suas sombras. A pergunta de Maria era, eu não tenho marido. Como que vai ser então? Então, naturalmente, ela não tinha condição. Mas o anjo, querida, fala para ela, não se preocupe. Sabe? E o Senhor está nos cobrindo. O Senhor nos cobre
com a sua sombra, sabe? E nos capacita e nos leva. Ele abre, né, o mar para a gente passar. Ele faz, Ele dá aquilo que a gente precisa. Amém? Então, já falei da segunda. A primeira, depender do Senhor. A segunda, ela foi ousada. Ousadia no sentido de não ter medo. Amém? De ir contra o medo e crer na palavra do Senhor. A terceira característica que eu quero falar. Estou falando muito rápido, gente? Eu estou com uma sede. É que Maria, ela foi influente. E quando eu digo influente, eu não estou contando quantos seguidores Maria tinha. Mesmo porque, se fosse esse o caso, eu acho que ela ia ter ela, mais Isabel, mais a vizinha e umas 3, 4. Porque, como eu disse, a realidade dela era uma realidade muito simples. Mas quando eu falo que Maria era influente, eu quero dizer que aonde ela ia com a dependência dela, aonde ela ia com a ousadia dela, ela carregava a presença de Deus. Queridas, e aqui no versículo 39, olha que lindo que fala aqui. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em voz alta clamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de visitar-me a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Queridos, quando ela chega na casa de Isabel, Isabel é influenciada. A presença do Espírito Santo através dela, da vida de Maria, sabe, era tão forte, que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O bebê na barriga dela ficou cheio do Espírito Santo. Vocês creem que isso é para mim e para você? Vocês creem que nós somos chamadas para sermos cheias do Espírito Santo e impactarmos as pessoas ao nosso redor? Queridas, esse é um tempo de nós não nos acostumarmos em tomar um café com uma amiga, sentar, conversar de coisas do nosso dia a dia e não sermos influentes nesse nível da vida dela ser impactada. Ser cheia do Espírito Santo. Sabe? Isso precisa queimar no nosso coração. O Senhor tem nos chamado para isso. Sabe? Hoje nós estávamos aqui de manhã, num evangelismo aqui nas ruas, e a gente foi tão assim impactado, porque o simples fato de sairmos para andar aqui na vizinhança, na praça, e pedirmos para o Senhor, sabe, encher as pessoas através das nossas vidas, nós ouvimos coisas tão tremendas, tão maravilhosas daquilo que o Senhor fez, de simples conversas. Eu estava conversando com uma mãe, que estava com a menininha ali, e eu contei de manhã que assim, eu fui para a praça e sem expectativa de conversar com ninguém, porque estavam as 2 crianças comigo. E o meu menor, ele não para, ele fica correndo, ele quer ir para a rua. E foi tão tremendo que parece que um anjo ficou segurando ele no balanço, ele ficou 40 minutos lá. E eu conversei com uma moça. 3 filhos, sozinha, sem marido. E a gente começou a conversar, queridas, e o Senhor começou a conectar, sabe, coisas que eu passei e como eu recebi alívio diante dele, com coisas que aquela mulher estava sofrendo, com coisas que aquela mulher estava passando, com dificuldades que ela estava passando. Sabe, foi tão tremendo, ela ficou tão impactada. E eu fiz uma oração com ela, ela ficou tão quebrantada. Uma mulher que teve depressão, uma mulher que se sente sozinha muitas vezes, sabe? E pôde perceber. E, queridas, não vem de mim mesmo. E não vem de você, não vem de nós. Mas quando nós nos conectamos, quando nós estamos à disposição, como o coração de Maria aqui,
O Senhor age através das nossas vidas. O Senhor faz coisas tremendas. Ela me deu o WhatsApp dela sem eu nem pedir. Nós precisamos estar prontas, sabe? Nós precisamos nos conectar umas às outras. Sabe, você olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha uma para a outra, sabe? Você precisa se conectar a algo do Senhor na vida dela, que pode influenciar a sua vida. Sabe, há algo de Deus na vida dela, que pode ser tremendo para a sua vida. Nós precisamos, porque tem uma coisa muito maravilhosa na vida de Isabel, queridas. Isabel foi humilde. Isabel foi humilde porque ela era muito mais velha que Maria. Ela era esposa do sacerdote. E quando Maria chegou lá, ela reconheceu que o que havia em Maria era maior do que o que havia nela. Sabe, num mundo tão competitivo, onde as mulheres são tão competitivas, é um tempo, querida, de nós sermos humildes. De nós olharmos uma para as outras e falar, eu preciso do que o que ela tem. Eu preciso da porção que o Senhor está derramando na vida dela. Sabe, porque ela pode me abençoar. Nós somos aqui, queridas, sabe, um corpo, uma igreja, e nós precisamos depender umas das outras também. Sabe, no sentido de, eu vou conversar com ela. Sabe, o Senhor conectou aqui propósitos. Era o Filho do Altíssimo com o profeta do Altíssimo no mesmo lugar, alinhando ali propósito eterno. E o Senhor quer alinhar também nos nossos tempos. Sabe, mulheres com as mesmas dores, como eu falei, que aquela mulher no parque. Mesmas dores que você enfrenta, mas que vão olhar para você, o caminho que você tomou, as decisões que você tomou, o como Deus fortaleceu a sua vida e vão ser cheias. Amém? O Senhor quer conectar mulheres com os mesmos propósitos, mesmas dificuldades, sabe, mesmos sonhos, queridas, mesmos desafios diários, para que nós possamos ser cheias através umas das vidas das outras. Efésios 5, 21. Eu perdi aqui. Gente, grudou a página aqui. Fala assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E essa característica que havia na vida de Isabel, sabe, ela é uma das marcas também das mulheres fortes. Muito contrário do que nós vemos por aí, da mulher que se acha muito superior. Eu creio, queridas, que o Senhor ele não está procurando supermulheres, mas Ele está procurando meninas, sabe, com o mesmo coração de Maria, cheias da graça dEle, sabe, para que Ele possa cobrir com a sua sombra. E eu quero ser essa menina, sabe, eu quero ser essa menina que confia, como Maria foi, que enfrentou todos os desafios, mas cumpriu o propósito, sabe? E por causa disso, porque esse propósito foi cumprido, nós estamos aqui nessa noite. Amém? A força, queridas, que pode vencer qualquer dificuldade. Eu queria pedir para a Marcela, não estou vendo. Marcela, pode subir aqui, por favor. A força capaz de vencer esse mundo, queridas. A força capaz de vencer qualquer dificuldade. Qualquer uma das nossas limitações. Sabe, a força capaz de trazer restauração, de trazer cura, sabe, de fazer milagres. Essa força é uma pessoa. Essa força é Jesus. Amém? Aquele que venceu a morte, que venceu o pecado. Sabe, é Ele, o Todo-Poderoso, que está sobre as nossas vidas e que vai fazer e que nos capacita e que nele nós somos mais que vencedoras. Amém? Abra comigo em Apocalipse, eu estou terminando. Capítulo 1, versículo 18.
Apocalipse 1:18 fala assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridas, que poder é esse? Que venceu a morte, e que hoje tem essas chaves da morte e do inferno na mão. Essa força, queridas, é aquela mesma força que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Vocês conseguem entender que força poderosa é essa? Quão grandioso é quando nós reconhecemos que nós precisamos dessa força. Sabe que Ele, o Todo-Poderoso, Ele está disponível para nós. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu creio que essa é uma noite assim de nós nos apresentarmos para Deus. Reconhecermos que muitas vezes tem sido difícil. Muitas vezes tem sido pesado demais. Muitas vezes tem sido, Senhor, queridas, tão grande o desafio, tão grande a luta. Mas que nessa noite nós possamos reconhecer o quão dependente nós somos dEle, o quanto nós precisamos da graça do Senhor. E eu creio que essa é uma noite de nós sairmos daqui não empoderadas, mas agraciadas, cheias do Espírito Santo. Amém? Eu queria pedir para você, sabe, se você sente queimar no seu coração, que você precisa entregar para Ele as situações que você tem vivido. Se você precisa entregar para Ele os desafios que você tem vivido. Se você precisa depender mais do Senhor. Você precisa se apropriar do que diz naquela frase do anjo. Da graça e do favor do Senhor. Sabe, se você precisa de ousadia para dizer sim para o Senhor. Ou se você precisa de ousadia para se levantar como uma intercessora na sua casa. Se você precisa de ousadia para voltar a sonhar, querida, para voltar a crer naquilo que o Senhor falou, na palavra que o Senhor já falou ao seu coração. Se você precisa dessa ousadia, eu queria que você viesse aqui na frente. Sabe, para que a gente, pode todo mundo ficar em pé? Para que a gente possa orar juntas. Sabe, para que a gente possa entregar para Ele juntas as nossas fraquezas. Para que a gente possa colocar diante dEle, sabe, tudo aquilo que tem nos limitado. Se você sente que você precisa ser, sabe, agraciada nessa noite, para vencer seus desafios, eu queria que você viesse aqui. Sabe, se você quiser se ajoelhar, se você quiser, você pode fazer o que você quiser. O Senhor está te vendo. Sabe, o Senhor quer derramar dessa capacitação na sua vida. Amém? O Senhor quer te encher. Ele quer trazer uma porção do Espírito Santo para a sua vida. Sabe, há um mundo sedento lá fora. Como nós vimos hoje na praça, há um mundo sedento. Há um mundo que não sabe aonde procurar força. Há um mundo que tem sido enfraquecido porque não sabe onde buscar força. Mas você sabe. Você está no lugar certo. Sabe que você vai sair daqui mais agraciada, mais cheia do Espírito Santo. Amém? Enquanto a gente canta aqui a música, você fica à vontade. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite. Amém? Senhor, aqui estamos nós, Pai, as suas filhas, Senhor. Deus, nessa noite nós queremos, Pai, Deus, reconhecer o quanto somos dependentes de Ti, Senhor. Pai, vem essa noite, Senhor, curando o nosso coração, Deus, muitas vezes ferido, Senhor, machucado, Pai. Deus, que nos afasta de Ti, Senhor. Deus, que nos faz, Deus, nos tornarmos mulheres independentes, Pai. Quebranta o nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, nos leva a entender, nos leva a desfrutar das maravilhas, Pai,
que é confiar no Senhor, Pai, que é, Senhor, nos deleitar na confiança de que o Senhor está conosco, de que a sua graça nos basta, Pai. Senhor, tira de nós todo o peso. Senhor, em nome de Jesus eu clamo a Ti nessa noite. Tira todo o peso, Pai. Tira todo o cansaço, Pai. Porque muitas vezes estamos cansados, porque estamos tentando fazer na nossa força. Espírito Santo, tira agora todo o cansaço. Sabe, todo o peso das nossas costas. Vem tirando, agora nós depositamos diante de Ti. Espírito Santo, venha trazendo cura aos nossos corações, cura de quem nós somos, cura da nossa identidade em Ti, porque em Ti nós somos filhas amadas, em Ti nós somos fortes, Senhor, não a força que o mundo vê, Pai. Senhor, mas eu declaro que em Ti, Senhor, nós somos fortes. O Senhor capacita cada uma aqui, Pai. O Senhor capacita cada mulher aqui nas suas fraquezas, Senhor. Pai, nós reconhecemos que nós temos as nossas fraquezas, Pai, mas o Senhor, oh Pai, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que segura nas nossas mãos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fala: filha, eu te ajudo. Oh Pai, como é maravilhoso, Senhor, saber que há um Deus tão grande, que há um Deus que nos ama e que está conosco todos os dias. Obrigada, Senhor. As pastoras puderem orar, os líderes, ministra. Querida, você que está no seu lugar, seja Maria na vida de alguém. Ora com alguém nessa noite, sabe? Que o Espírito Santo possa fluir na sua vida. Procure uma irmã e ministra na vida dela, sabe? Ministra o amor do Senhor, a capacitação do Senhor. O Senhor quer usar Marias nessa noite, amém? Já enquanto a Ana Carolina estava ministrando, o Senhor começou a falar no meu coração. Essas duas mulheres, elas disseram sim a um desafio do próprio Deus. Deus separou essas duas mulheres e falou: eu vou gerar algo através das suas vidas que vai impactar, vai fazer diferença nessa terra. Isabel ia gerar o profeta que iria à frente do próprio Jesus, e Maria ia gerar o Salvador. E o que o Espírito Santo me falou é que Ele continua procurando mulheres que queiram gerar o propósito de Deus. Você está disposta? O Senhor nessa noite, Ele está fazendo uma pergunta para você. Eu tenho algo para que você gere. As duas disseram sim, eis-me aqui. Não importando a dificuldade, como precisaram da força, serem mulheres fortes na graça do Senhor, enfrentarem. Então eu não vou fazer mais um apelo aqui, mas eu gostaria que você que sente isso, que você sente um chamado de Deus, mas você parece que fala assim: Senhor, eu nem, como Maria, né, com as dúvidas dela, assim, mas eu quero, gera em mim o teu propósito, amém? Podem ser filhos naturais para algumas, né? Mas eu creio que Deus está falando mais no sentido espiritual, no sentido ministerial, no sentido do propósito que Deus separou. Como a Calu disse, ela usou o livro de Jeremias. E no livro de Jeremias diz assim, lá no comecinho, né? O Senhor fala para Jeremias, é que eu subi sem Bíblia aqui, mas Ele fala assim: antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei como profeta. Está vendo? Assim, o Senhor, Ele gera as coisas no ventre, mas por um propósito pré-determinado por Ele. Jeremias era o fruto de um propósito. E eu queria que você, se você assim quiser, coloque a mão no seu ventre. Nós estamos aqui só com mulheres, né?
Coloque a mão no seu ventre e comece a falar. Comece a falar: eis-me aqui, Senhor. Gera através da minha vida tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor tem, o propósito predeterminado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui como mulheres, Senhor Deus, e nos colocamos à disposição do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Gera em nós o teu propósito. O Senhor tem um propósito para cada mulher que está aqui, independente se são crianças, adolescentes, jovens. Mas eu oro agora para que o Senhor vá gerando, Senhor Deus, vá gerando, e que essas mulheres, Senhor Deus, assim como Maria, acreditem, Senhor, acreditem e possam, Senhor, depender do Senhor, porque jamais é na nossa força. Que o Espírito Santo possa pairar agora sobre mulheres e gerar aquilo que na força do homem, gerar aquilo que não pode ser gerado pela carne. Espírito Santo de Deus, começa a passar agora sobre essas mulheres, gerando os frutos, Senhor, com a tua mão, que a tua mão esteja sobre essas mulheres, sobre nós mulheres, Senhor Deus. Eu me coloco também, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua vontade. Minhas queridas, o Senhor está se levantando aqui mulheres capacitadas do alto. O Senhor está gerando em muitos um espírito profético. Vocês vão sair jorrando o interior. Quando Jesus se colocou, Ele falou: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Fala aqui de dentro. Então que flua, querida, que do seu ventre flua vida, que do seu ventre flua vida para outras vidas, na tua casa, que a sua família seja tocada, que você gere uma família abençoada, que você gere os seus filhos abençoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto a Calu ainda estava orando, eu senti no meu coração algo, e eu queria, como eu não sei muito bem ao certo, ainda não consegui discernir, querida, se é algo que o Senhor realmente quer fazer, assim, para nós em geral, mas o Senhor me trouxe à mente a figura de Golias. Eu sei que não tem nada a ver com a pregação da Calu, mas eu preciso falar isso, porque se esse for o seu caso, nós não podemos deixar você ir embora sem que você receba o que o Senhor tem separado para você, amém? O Senhor me trouxe à mente a figura de Golias. Golias, ele era parte de um exército inimigo do povo de Deus. Ele não era o exército, ele era parte integrante do exército. E o povo de Deus saiu para guerrear contra aquele exército. Mas Golias era um fator surpresa, eles não estavam esperando por aquele gigante. Os homens de Israel, quando saíram para guerrear contra um povo inimigo. Quando Golias se apresentou e fez a proposta: se vocês tiverem um homem que possa guerrear comigo, nós seremos seus escravos, se ele ganhar de mim. Só que ele era um gigante. A solução do Senhor para Golias foi um rapazinho, mais ou menos da minha altura, sem salto, magrinho, chamado Davi. Não era um guerreiro, não era um homem treinado, mas ele era alguém íntimo do Senhor. E quando eu entendi que ele era alguém íntimo do Senhor, isso conectou com o que a pastora Adriana está falando aqui. Queridas, todos nós temos desafios. Como o povo de Israel tinha inimigos, eles eram um povo acostumado a guerrear. O que eles não esperavam era Golias. E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Algum Golias se levantou na sua vida? Porque eu sei que você está numa guerra. Enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos numa guerra. Mas em algum momento da nossa guerra, se levanta um Golias. Aconteceu isso na minha vida, dentro da minha casa. Um dia se levantou um Golias. E eu quero saber de você. Tem alguém aqui que está pasma com o tamanho do seu inimigo? Você não esperava Golias. Você espera a guerra. Você, como cristã, você sabe que você está em guerra. Você não esperava Golias e você não sabe o que fazer. Esse é o caso de alguém aqui? Levante a sua mão aqui. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque isso é do Senhor. Nós vamos orar. Essa tua guerra não vai ser ganha na força do seu braço. Essa sua guerra não vai ser ganha com estratégias naturais, porque naturalmente falando, Davi não era guerreiro.
Davi nunca tinha pisado no arraial, no meio do exército, não havia recebido treinamento nenhum. Davi era pastor de ovelhas. O que um pastor de ovelhas tem a oferecer a um exército, queridas? Sabe o que aquele pastor de ovelhas tinha a oferecer ao exército do seu povo? O Deus que era íntimo dele. O Deus que o chamou no ventre, que o levantou para ser o maior rei de Israel. E que o chamou de um homem segundo o coração de Deus. E vocês são mulheres segundo o coração de Deus. Então aquilo que você tem, acredite, o Senhor colocou algo no seu ventre nessa noite. Aquilo que você tem com o Senhor vai ser suficiente. Esse Golias vai vir abaixo em nome de Jesus. Levante a sua mão comigo em nome de Jesus agora. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada situação das minhas irmãs. Deus, eu não conheço o tamanho desses Golias. O Senhor conhece, o Senhor o conhece bem. E o Senhor é o mesmo, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou. E que o Senhor é aquele que luta as nossas batalhas e as nossas guerras. Então, em nome de Jesus agora, Pai, a ousadia de Davi agora, em nome de Jesus. A ousadia de Davi, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é do nosso ventre, é da nossa intimidade contigo que virão as estratégias, que virão as armas, que virá a nossa identidade, que virá a nossa vitória, porque Davi era íntimo seu, Senhor. Oh Pai, o Senhor gerou algo com ele, o Senhor gerou algo com ele, e o Senhor quer gerar algo conosco. Oh Deus, todo propósito de ventre nasce na intimidade. Ninguém engravida em local público, nasce fechado contigo, ó Deus, nasce na intimidade com o Senhor. O fruto do ventre vem conhecer ao Senhor face a face. E eu profetizo isso na vida das minhas irmãs agora. Receba agora poder do alto. Oh, em nome de Jesus, seja cheia agora. Oh, em nome de Jesus, receba agora a plenitude do que o Senhor tem para a sua vida. Esse gigante vai cair. É pelo poder do nome do Senhor, daquele que anda contigo, amém, lado a lado, daquele que você olha face a face, em nome de Jesus. Não tenha medo, queridas, olhem para mim, vocês estão aqui na frente, não tenha medo, Ele não é o que parece, amém? Ele não é o que parece. Não recue. Não dê um passo atrás. É para frente que você vai. E o Senhor vai à sua frente. Esse gigante vai cair. Em nome de Jesus. Amém? Amém.